Quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dar aqui boas-vindas. A irmã Rod está muito feliz com a presença de um casal, Rodrigo e Danusa. Cadê o Rodrigo e a Danusa? Sejam bem-vindos, viu? Quem convidou vocês ficou feliz de ver vocês aí. Sejam bem-vindos. Irmãos, nós estamos em uma maratona com o tema Comprometidos com o Reino de Deus. É um grande desafio. Não é só nos envolvermos com a igreja, porque isso é fácil. O nosso desejo no ano de 2012 é desafiar o nosso coração a um envolvimento com o reino. E para essa manhã eu trago o tema A felicidade no reino de Deus. Eu devo trabalhar, se Deus não mudar o rumo da prosa, sempre com alguma ênfase sobre o reino, partindo do princípio de que o reino de Deus, ele carrega um diferencial daquilo que nós estamos acostumados na vida em sociedade. Sendo assim, precisamos reaprender a viver. E eu estou no meu coração com o grande desafio de encarar alguns temas. Dentre eles, domingo que vem, a mulher no reino. Nós vamos chegar nos homens no reino. Encarar algumas questões que ficam para nós como desafio, uma sociedade tão difícil como a nossa. Pensando sobre felicidade, irmãos, não tem tema mais desafiador do que esse. Quem aqui não gostaria de ser 100% feliz? É o grande desafio nosso. Ter esse grande resultado em nossa vida. Como eu venho lidando com o Sermão do Monte, eu quero convidar você agora a abrir em Mateus 5, de 1 a 12. Será o nosso texto de base. Mateus 5, de 1 a 12. É um texto bíblico onde apresenta o encontro de Jesus com os discípulos. E é interessante que a primeira fala de Jesus é sobre felicidade. E eu fiquei me perguntando, por quê? Jesus poderia começar a sua fala sobre religião, né? Ele poderia começar a sua fala sobre ritual. Ele poderia começar a sua fala sobre tantas coisas, e ele começa exatamente sobre felicidade. E quando nós olhamos para a Bíblia e pensamos na questão da felicidade, percebemos que há uma diferença muito grande com aquilo que a própria sociedade apresenta. Então, qual que é o nosso desafio nessa manhã? É mapearmos algumas coisas dentro do que Jesus falou, partindo do tema que nós temos, a felicidade no reino de Deus, porque aqui Jesus fala com ênfase aos discípulos. E, na verdade, alguns intérpretes desse texto, alguns teólogos, falam que Jesus pregou às multidões e aos discípulos. Há uma contradição nessa teoria, porque Jesus fala sobre ser perseguido por conta de Cristo, exatamente pelas multidões. Então, esse texto, ele é um texto voltado para pessoas que estão procurando um compromisso com o reino de Deus, partindo da experiência dos discípulos. E aí Jesus diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo ele assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: olha, gente, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Quando nós pensamos na reflexão para essa manhã, e pensamos sobre a questão do compromisso, irmãos, no meu coração veio um incômodo muito grande. Por quê? Porque toda vez que a gente fala em compromisso para a nossa sociedade, a ideia que se carrega é uma ideia de castração. Isso não é teoria de nenhum autor, não, isso é minha mesmo. Castração. Ou seja, se eu me comprometer com o casamento, eu vou castrar a minha liberdade de solteiro. Se eu me comprometer com uma empresa, eu vou castrar a minha liberdade de ser um profissional livre. Se eu me comprometer, na sequência, com o reino de Deus, eu vou castrar a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Eu lembro que um dia eu estava ali na região do Brás, agora no final do ano, e eu entrei em uma loja e tinham duas vendedoras e um vendedor conversando, e eu e minha esposa entramos, começamos a mexer nas roupas, e eles estavam falando sobre igreja evangélica. E eu já fiquei com a orelhinha de pé, né? Pastor, entrando na loja, o cara falando sobre igreja evangélica, eu quero ver o que eles vão falar. E eles falaram, e estavam conversando sobre a questão de batismo e tal, e o rapaz falou literalmente assim, disse, olha, sabe por que eu não me batizei? Eu vou na igreja há 8 anos, e a minha mãe sempre pergunta para mim, você não vai se batizar? E ele disse assim, perto de mim, eu não me batizei porque se eu me batizar, eu vou ter que me comprometer. Se eu me batizo, eu tenho que me comprometer. Então o que eu faço? Eu não me batizo para não me comprometer. Eu fico na igreja sem ter que me comprometer. Aí a palavra compromisso traz sobre nós esse conceito de castrar, tirar de nós alguma liberdade. Só que Jesus vai por outra via. Ele começa dizendo aos seus discípulos sobre felicidade. Ele diz, olha, vocês serão felizes se... E trabalha com os discípulos o conceito da felicidade, que é exatamente a busca do ser humano desde a sua origem. Quando o ser humano é criado por Deus, ele é feliz, ele tem tudo que ele precisa para a sua sobrevivência, subsistência, tem a presença de Deus lá na viração do dia, no Jardim do Éden, mas por conta do pecado original, ele perde a presença de Deus e a separação de Deus coloca esse homem numa busca desenfreada por uma satisfação, por um sentido para a vida. E aí, por conta dessa busca, o ser humano criou uma série de maneiras de tentar preencher o vazio de sua própria alma. A falta de sentido para a vida levou o homem para a insatisfação, e a insatisfação para a infelicidade. E essa infelicidade é o que alimenta o mercado. É esta infelicidade é que enche as igrejas. É esta infelicidade é que joga as pessoas na vida em busca de alguma coisa que preenche esse vazio do seu próprio ser. Esse vazio que começa lá atrás, esse vazio que está na alma, esse vazio que não é um vazio social e muito menos emocional, mas é um vazio existencial. Quando nós pensamos em infelicidade, há um livro de 1962, de Billy Graham, quando ele fala sobre esse instinto de insatisfação, este impulso para a insatisfação. Interessante, irmãos, a gente busca felicidade, mas o nosso instinto, ele é para a insatisfação e a infelicidade. Billy Graham apresenta 3 motivos da infelicidade. Primeiro motivo da infelicidade, diz ele, que o fato do homem estar alienado de Deus, ou seja, alienado da comunhão com o Criador, o homem tornou-se um peregrino solitário. Então, a ideia que o Billy Graham traz em seu livro é que o fato do ser humano se afastar do Criador, ele passou a andar sozinho, apesar de estar em companhia de outras pessoas, mas ele sempre se sente sozinho. Segunda coisa, separado da verdade, o homem mostra-se confuso e complexo.
Ele não consegue encontrar uma resposta, não há um absoluto em sua vida. E principalmente na nossa geração. Billy Graham não escreve isso para esta geração, mas vem para nós como uma necessidade de pensarmos exatamente nessa questão da confusão e da complexidade. Por conta da falta de um absoluto. Porque hoje tudo é verdade para as pessoas. Se tudo é verdade, irmãos, nós estamos num problema sério. Eu lembro que na universidade, uma professora de ética e filosofia falou em uma de nossas aulas de que todo ser humano tem direito a criar a sua própria verdade. E nós não podemos questionar. E eu tinha acabado de chegar do Iraque e eu pensei assim, pois é, se um iraquiano, se um árabe decide por conta da sua verdade colocar uma bomba em seu próprio corpo e explodir uma casa, ele está certo? É a verdade dele. Então nós não podemos dizer que cada um constrói a sua própria verdade. E é por isso que o ser humano está do jeito que está, confuso e complexo, porque ele ficou separado de Deus, que é a verdade. Em terceiro lugar, Billy Graham diz que, por estar longe do Criador, o homem precisa e vive em busca de paz. E o que ele faz? É interessante, gente. Ele tenta negociar a paz o tempo todo. Ele tenta negociar a paz. Ele tenta negociar a paz no casamento, ele tenta negociar a paz nos relacionamentos empresariais, ele tenta negociar a paz nas questões geopolíticas, e o ser humano passa a vida tentando negociar a paz. E muitas vezes, para ter paz, ele acaba entrando numa via contrária ao príncipe da paz. Ele vende a sua alma ao próprio diabo, ao sistema, para ter paz. E Billy Graham aponta isso como um impulso à insatisfação que está dentro de nós, está dentro da humanidade. O ser humano, ele busca a felicidade, mas por dentro ele é impulsionado por uma insatisfação e uma infelicidade contínua. Para os homens, a felicidade, ou seja, a pessoa feliz, é aquela que tem algumas coisas. É interessante que você vê isso na televisão o tempo todo. Pode ir soltando. Boa moradia, boa saúde, corpo bonito, visibilidade e fama, riqueza, boa formação, experiências espirituais, porque tem, para crente é assim, para você ser feliz, você tem que ter boas experiências, grandes experiências com Deus, senão você não é feliz. E esse produto chamado experiências espirituais se tornou um grande mercado da nossa geração de dízimos e ofertas. Porque se você quiser ter uma grande experiência com Deus, você precisa ser um grande dizimista e um grande ofertante. Ou seja, eu aproveito a necessidade da felicidade e vendo um produto chamado fé. E aqui também a questão da conquista e do sucesso. A pessoa feliz é aquela que sempre tira nota 10. Aí você tira 8, você já fica bicudo. Já perdeu a felicidade, porque eu não consegui tirar o 10 que eu precisava. Ou a pessoa feliz é aquela que sempre chega nos primeiros lugares. Irmãos, isso é um perigo até para nós passarmos para os nossos filhos. Você que tem filho pequeno, cuidado com a cobrança, porque senão você pode tornar seu filho um ente infeliz, insatisfeito, porque nunca atinge ou nem sempre vai conseguir atingir o ideal que você estabeleceu como ideal de felicidade. Porque para nós, irmãos, nós achamos que se pegarmos os nossos filhos e empurrarmos eles para a nota 10, nós estamos abençoando. Depende, porque os consultórios terapêuticos estão assim, de homens e mulheres que não conseguem ser satisfeitos, porque viveram debaixo de um nível de cobrança, que não deixa eles, quando a vida lhes der menos que 10,
serem felizes. E no reino de Deus, a felicidade não está em chegar no primeiro lugar. No reino de Deus, a felicidade não está em tirar nota 10. No reino de Deus, a felicidade não está na boa moradia, boa saúde, corpo bonito, visibilidade e fama, riqueza, boa formação, experiências espirituais ou conquista de sucesso. Isso não faz parte da expectativa ou da perspectiva do reino de Deus. Você não será mais feliz se você tiver grandes experiências com Deus. Você será feliz se você andar com Deus. Nas pequenas experiências, nos pequenos momentos. Se você tiver um cotidiano de comunhão, de convivência com Deus, você se torna uma pessoa feliz, porque aquela pessoa que está sempre dizendo, eu quero grandes experiências com Deus, é na verdade uma pessoa insatisfeita com o seu andar com Deus. Porque o andar com Deus, ele traz uma satisfação cotidiana, nos detalhes da vida, no encontro com o belo, no encontro com o simples. Você se sente feliz porque você sabe que você tem Jesus no seu coração. Interessante que um texto que apoia esse pensamento é quando Jesus envia os 70, envia os discípulos, diz assim, vocês vão expulsar demônios, vocês vão fazer milagres, vocês vão fazer um monte de coisas, vocês terão grandes experiências espirituais, mas olha, quando vocês voltarem das suas experiências, não fiquem felizinhos, porque vocês fizeram tudo isso. Não é verdade? Jesus não disse isso? Então no reino de Deus, a felicidade não está nas suas conquistas. No reino de Deus, a felicidade começa pelo viés da inclusão do seu nome no livro da vida, é o que Jesus disse. O motivo maior de você ser um homem feliz e uma mulher feliz é que o teu nome está no livro da vida através do sangue de Jesus Cristo, que foi a tinta que escreveu o seu nome lá. Então não é por aqui, você pode até, de repente, claro, não é pecado ter má moradia, saúde, corpo bonito, visibilidade, fama, riqueza, boa formação, não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Ninguém pode dizer, pastor da minha igreja disse que é pecado, tirar a nota 10. Pastor da minha igreja é um medíocre. Meus irmãos, só Deus sabe que eu não sou pelo campo da mediocridade. É só você pegar minhas notas na universidade. E sabe que apesar de todos os compromissos que eu tenho, se eu tiver uma prova, eu passo a madrugada e eu quero tirar a melhor nota que puder tirar. Mas se eu tirar 7, eu vou dizer, eu fiz o que eu podia ter feito e louvado seja Deus pelo 7 que eu tirei. Agora, de vez em quando, sempre, uma parte das vezes, vai um 10 para a gente ficar feliz também, né? Senão, não dá só para tomar água, tem que tomar água com açúcar de vez em quando. Nessa sequência de pensamento, nós temos a expressão de Jesus, quando ele diz assim, bem-aventurado os que. E aí Jesus entra na dimensão, meus irmãos, que mexe com a nossa alma. Na dimensão da felicidade. E não na dimensão da religiosidade. Jesus não entra na dimensão do ritual, não entra na dimensão da doutrina, do dogma. Jesus entra na dimensão dessa experiência humana que todos nós buscamos, ser feliz. E quando ele trabalha essa questão de felicidade, ele está sinalizando aos discípulos de que a felicidade que foi perdida no Éden, ela pode ser reconquistada. Mas não, irmãos, pela via que se fala hoje. Às vezes até nós pastores erramos um pouquinho em algumas coisas, no sentido de falar, você quer ser feliz? Eu vou orar por você, você vai sair daqui feliz. E a gente recebe a oração, às vezes sai de lá até consolada, mas infeliz. E Jesus trabalha a questão da felicidade por um caminho bonito. E quando ele fala sobre felicidade, eu queria que você gravasse isso. Para Jesus e para o reino de Deus, a felicidade do reino de Deus não aparece como resultado de conquistas específicas, mas à medida que vamos adotando o jeito de viver de Jesus. Você entende isso? Porque se eu tiver, olha, eu vou na igreja, eu vou buscar Deus, e eu vou conseguir a casa dos meus sonhos. Bom, tudo bem.
Aí você vai na igreja, você dá dízimo, você dá oferta, você busca Deus, e claro, você deixa de fazer algumas coisas na vida, e aí você começa a trabalhar melhor, você se anima melhor, você vai e começa a ter percepções melhores sobre a realidade, compra uma boa casa. Bom, agora você entra na casa, e aí? Agora você tem que mobiliar a casa. Eu vou orar a Deus. Eu vou orar a Deus e eu quero orar por cada cômodo. Eu vou entrar no cômodo de você. Deus, eu vou visualizar aqui uma TV de 55 polegadas. Plasma, sei lá se é plasma, LCD. Hoje em dia, gente, está até difícil, porque você fala uma coisa que já está ultrapassado. Mas você visualiza aquilo e ora a Deus, trabalha e vai na igreja e dizima e oferta e se torna mais dedicado, mais animado, mais motivado. E você mobília a sua tua casa fica linda, maravilhosa e continua infeliz. Porque virão outros desafios, outras conquistas. Quando eu casar, eu serei feliz. Aí você casa e se torna infeliz. Então não, casamento não está bom, então nós vamos ter filhos, que vai nos tornar um casal feliz. Filho. Aí vem as agruras da educação do filho. Irmãos, a vida é uma sequência de busca de que um dia nós vamos ser felizes. Mas para o reino de Deus, a felicidade não aparece como resultado de conquistas específicas. Se eu conseguir, eu serei feliz. No reino de Deus, a felicidade, segundo o Sermão do Monte, aparece como o resultado da dinâmica do estilo de vida de Jesus Cristo. Quando você adota o estilo de vida de Jesus, você vai encontrando felicidade. O pastor Ed René Kivitz, no seu livro A Outra Espiritualidade, que é um livro curioso. Por sinal, está no YouTube, o Ed pode ver. Curioso é ele. Ele é um pastor que vale a pena ouvir. Precisamos trazer o pastor Ed aqui. A maneira como ele lida com a filosofia e o pensamento existencial é muito interessante. Ele diz assim que, olha, mais importante do que a caminhada, mais importa a caminhada do que o ponto de chegada. Mais importa a maneira como você vive do que o lugar onde você chega. Muitas vezes a nossa infelicidade está porque queremos chegar em algum lugar. E Jesus trabalha, meus irmãos, agora nós chegamos no ponto do texto. Jesus trabalha exatamente com estilo de vida. Estilo de vida. No domingo passado eu falei sobre a necessidade de nós reorganizarmos a vida ao estilão do reino, ao jeitão do reino de Deus, que senão nós não nos comprometemos com o reino, porque compromisso com o reino não é fazer coisa de igreja. Compromisso com o reino é viver o jeitão do reino. E aqui Jesus começa, ele trabalha a questão de atitudes interiores e atitudes exteriores. Então eu quero começar pelas atitudes interiores. Primeira atitude interior que Jesus apresenta, ele fala sobre humildade de espírito. Não é cara de humilde. No passado, ser humilde era ser pobre. Era ser Madre Teresa de Calcutá. Era você assumir uma postura de pobreza. Era você assumir uma postura de pessoa simplória, numa confusão declarada entre simples e simplório, porque a pessoa simples não precisa ser simplória, você pode ser rico e simples, você pode ser culto e simples, você não precisa ser, para ser simples, você não precisa ser uma pessoa sem estudo, não, você pode ser simples, você não precisa ser simplório. Jesus, quando fala de humildade, ele fala desse reconhecimento interior de quem nós somos. Nós não somos deuses, não somos anjos, somos seres humanos. E Paulo diz isso, olha, ninguém pense além de si mesmo, ou além do que pense de si mesmo, além do que convém. Nunca pense de você mais do que você deve pensar. Humildade de espírito. Uma pessoa humilde, irmãos, ela navega bem na vida. Uma pessoa orgulhosa perde oportunidades, fecha portas. O orgulhoso, ele vai. O orgulhoso conquista, o orgulhoso enfrenta, mas o orgulhoso termina sozinho, porque a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda,
A pessoa, quando ela despenca na vida, você pode perceber que muitas vezes por detrás há um orgulho dentro do seu ser, dentro da sua alma. São pessoas que não aceitam conselhos, são pessoas que não aceitam ajuda, são pessoas que não se abrem para os relacionamentos, são pessoas que não se abrem para aprender com o outro, são pessoas autossuficientes, e a autossuficiência que tanto a nossa geração busca para o ser humano vai contra o que Jesus diz. O orgulhoso não é só o rico, há muito pobre orgulhoso. E há muito rico que não é orgulhoso. Há muito analfabeto orgulhoso. E há muito doutor orgulhoso. Porque o orgulho, ele vem de dentro da alma. O orgulho é uma inclinação natural do ser humano a dizer: eu não preciso do outro. Eu sei fazer sozinho, eu sou melhor que o outro. E há aqueles orgulhosos que dizem assim: eu não preciso de Deus. Eu vivo sem Deus. E há aqueles que dizem assim: ai de mim se eu não trabalhar. Eu não coloco nada sobre a minha mesa. Porque acham que na verdade são o centro da sua própria história. E Jesus diz: olha, você quer ser feliz? Seja humilde. Reconheça o valor dos outros. Reconheça o seu pecado, sua incompetência, sua incapacidade. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. Cheio de estudo, de capacidade. Ele diz: não, sou miserável. Eu não sou quem todo mundo pensa que eu sou. Eu sou um pobre coitado que dependo da graça de Deus. E Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Mas, meus irmãos, o orgulho, ele rouba a felicidade. Sabe por quê? Porque o orgulhoso tem que sempre se manter numa posição de destaque nas coisas. A humilde não. Eu gosto muito de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não tinha cara de padre, Jesus não tinha cara de pastor, Jesus não tinha cara de bispo, Jesus não tinha cara de apóstolo. Essa cara que a gente quer fazer de vez em quando. Meus irmãos, porque Deus está falando. Ou senão lá vem o pastor pentecostal: meus irmãos, Deus disse para mim, Deus falou comigo. Aí vem outros assim: meus irmãos, eu estudando a filosofia contemporânea. Aí o pastor Samuel aí, né? Estudando a filosofia contemporânea, percebi nas minhas conjecturações que, pensando eu na minha mente, Jesus não precisava fazer cara de nada. Jesus era o que ele era, meus irmãos. Jesus era Jesus. Com jeito de Jesus, cheiro de Jesus, cara de Jesus. Jesus em sua exaltação de glória, como diz Paulo, ele não se orgulhou ser igual a Deus, mas ele veio viver entre nós e andou humildemente. Ele conversava com ricos, com os pobres, ele conversava com os escravos, com os livres, com as mulheres da vida e as mulheres que achavam que não eram da vida. Ele conversava com todo mundo, ele circulava em meio à sociedade, e ele não circulava dizendo: aqui ó gente, eu sou filho de Deus, viu? Eu sou filho de Deus, eu vou pegar primeiro lugar nessa prova. Jesus não fazia isso, mas como eu vejo crente fazendo isso? Eu sou filho de Deus. E Deus fala assim: eu sou o pai, e daí? Se eu não quiser, você não faz nada. Nada, nada, nada. O ápice da humildade, de declaração de humildade de Jesus, é quando ele vai lá no seu momento de oração no Getsêmani, e ele diz assim: Pai, a minha alma está triste até a morte. Senhor, se for possível, me livra desse caminho mau. Eu não sei se eu vou conseguir suportar a cruz. Agora, meus irmãos, por que nós crentes temos que encher o nosso peito e achar que somos melhores que os outros? Não, meus irmãos, não. Jesus diz: sabe quem é feliz? Aquela pessoa que é humilde, que ela olha para o outro e diz assim: você é melhor do que eu, sem medo de ser feliz, sem medo de ser feliz. A mulher dizer para o outro: você é mais bonita que eu, sem medo de ser feliz. Agora, é uma competição besta que a gente vive na sociedade. É o profissional que quer ser melhor que o outro, é o homem que quer ser melhor que o outro, é o líder religioso que quer ser melhor que o outro. É uma confusão generalizada e, na verdade, é tudo uma busca de significância. Nós buscamos nos encontrar em meio à sociedade. Todo mundo quer se sentir valorizado. E aí, para eu me sentir bem, eu tenho que destruir o outro. Para eu me sentir bem, eu tenho que falar mal do outro. E, na verdade, isso mostra o nosso orgulho. E Jesus diz: olha, feliz é aquele que é humilde, sabe que não é nada. Sabe que se não for Deus, ele não é ninguém. Se não for a proteção de Deus, ele não está protegido. Se não for a mão de Deus, ele não está abençoado. Esse é humilde. E Jesus diz: olha, bem-aventurados os humildes. Sabe por quê?
porque deles é o reino dos céus. Segunda coisa, atitude interior que aparece na proposta de Jesus. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E aqui nós vamos lá para o versículo, estou pegando algumas atitudes interiores. Fome e sede de justiça, aqui dentro. Que a fome não é fora, você manifesta a fome comendo, né? Bebendo, a sede bebendo. Mas você sente aqui dentro vontade de que a justiça seja feita. Irmãos, Jesus diz assim, que as pessoas que têm fome e sede de justiça, elas se sentirão satisfeitas. Interessante. Sabe o que eu vejo aqui? São pessoas que não se acomodam com o que está vendo. Você está vendo a injustiça na sociedade e você se cala. E assim nós temos muitos evangélicos que entraram para a política e se perderam na política, falavam de justiça e se perderam dentro da corrupção. Assim somos nós, com as pequenas injustiças da vida. Você vê alguém falando mal do outro, você sabe que é uma injustiça, mas para ficar bem com aquele que está falando, você não fala nada, você se cala. Jesus diz: feliz é aquele que tem fome e sede de que a justiça seja feita. E não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus, é a justiça da vida. Jesus diz: olha, você será feliz se dentro de você bater uma fome, uma sede de ver a justiça sendo feita em meio à sociedade. E você lutar, você que é um advogado, uma advogada, colocar a sua função a favor da justiça. Você que é um médico, você que é um aluno, você que é um professor, você que é um profissional liberal, você que trabalha, onde trabalha, com que trabalha, usar a sua vida, os seus relacionamentos, para que a justiça aconteça. Com a vizinhança, no prédio que você mora, a justiça precisa ser feita. Meus irmãos, se a igreja não se levantar para implantar a justiça de Deus, não vamos nós depender da justiça dos homens. Você precisa sentir fome de ver a justiça sendo feita, mas não é a justiça do revide. Fez o mal para mim, eu sinto uma fome de ver essa pessoa pagar o mal que ela fez. Não é isso não. Isso não, meus irmãos, isso é vingança. Vingança é uma coisa, justiça é outra. A justiça de Deus é outra. Porque a justiça de Deus é pacífica. Ela constrói. Então o que Jesus diz? Olha, tenha fome e sede de justiça. Tenha fome e sede de justiça. O que é justo, meus irmãos? O que é justo para nós? Jesus também, no mundo interior, ele diz assim: olha, você quer ser um homem e uma mulher feliz, tem um coração limpo. Aqui é mais difícil. Mas como é que se limpa o coração, meus irmãos? É quando você lida com o seu mundo interior, com os seus sentimentos, com as suas emoções. E ele diz assim: bem-aventurado, diz o texto bíblico, quando ele cita no versículo 8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí, lendo esse texto, me veio o seguinte pensamento: sabe por que muitas vezes a gente não consegue ver Deus em um problema? Porque o nosso coração está sujo, de mágoa, de ressentimento, de dúvida. Então ele diz assim: primeiro limpa o seu coração, depois você vê Deus. Eu não consigo ver Deus nessa situação. Então não tente ver Deus, limpe o seu coração que você vai ver a Deus. Irmãos, olha a dinâmica do reino, como é que é interessante. Olha a dinâmica do reino. Primeiro limpa o coração. Se você não consegue ver Deus num conflito, quem sabe no meio desse conflito existem mágoas, ressentimentos, amarguras, dúvidas, medos. Então o que ele diz? Limpa o coração, porque quando você limpa o coração, você vê Deus. Então no reino de Deus a perspectiva é outra. Você não vê Deus dentro da igreja, você vê dentro da igreja um monte de coisa. Você vê Deus aqui no coração. Então quando ele diz assim: olha, você quer ser feliz? Limpa o teu coração. Trata as suas questões interiores. E ele não está mandando você fazer terapia, ele está mandando você limpar o coração. E nós limpamos o nosso coração quando nós vamos naquele que conhece o nosso coração.
Como diz o profeta, aquele que sonda o nosso coração, que conhece os nossos pensamentos. Então vá até ele e diz: Deus, o meu coração, eu não estou conseguindo ver o Senhor nesse negócio, limpa o meu coração, porque a tua palavra diz que os limpos de coração verão a Deus. Eu quero, eu preciso, eu choro e eu clamo para que o Senhor limpe o meu coração. Porque no dia que eu limpar o meu coração, eu vou ver o Senhor, disse a tua palavra. Eu quero que o Senhor trate o meu coração, molde o meu coração, mexa no meu coração, mas arranca tudo que está impedindo que eu veja a tua presença. Aí você vai ser feliz. Agora, como é que você quer ser feliz? Se o coração está sujo, você não consegue ver Deus orientando, direcionando, dando sabedoria. Jesus fala também que os felizes são aqueles que têm um compromisso com Cristo. No versículo 11, ele diz assim: felizes são aqueles, ou felizes serão vocês, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Não porque o cara é caloteiro. Pastor, eu não sei, estão falando mal de mim, estão me injuriando, estão mentindo contra mim, mas por quê? Porque eu não paguei umas contas. Não é isso não. Jesus está dizendo o seguinte: quando você for uma pessoa que vive buscando a presença de Deus, a Jesus Cristo, por conta de Jesus Cristo, pela tua fé em Jesus Cristo, as pessoas não te entenderem, as pessoas te perseguirem, as pessoas mentirem contra você, e você está zeloso e fiel a Jesus Cristo, ele disse assim: você será feliz. Quando você tem compromisso interior com Cristo, felicidade vem, meus irmãos, porque o seu compromisso é com Cristo. Agora, o que vão fazer por conta do seu compromisso com Cristo, isso é o problema de quem vai fazer, porque você será feliz. Mas Jesus diz também, ainda na sua sequência de raciocínio, ele diz assim, que felizes são aqueles que têm conhecimento da história da redenção, porque ele fala aqui no texto: alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vocês. Ou seja, não é só vocês que sofrem por serem de Jesus. Teve gente que sofreu no passado. Você se torna feliz quando você lá dentro sabe que você não é sozinho no caminho da redenção. Não existe nenhuma ilha. Crente ilha, não. Nós somos parte de uma história, a história da redenção. E nesse propósito histórico, nós fazemos parte de um período de tempo. E aí você se sente feliz, porque lá dentro você sabe que você não está sozinho, você conhece a história da redenção. Você, quando estiver sendo perseguido, porque você é um crente em Jesus, porque você busca Jesus na sua vida, aí você vai começar a se lembrar de algumas pessoas. Você vai se lembrar de Jeremias. Você vai se lembrar de Davi. Você vai se lembrar de, mais quem? Paulo, Pedro, Apolo, Estevão, João. Você vai começar a se lembrar de um monte de gente que foi perseguido porque decidiu seguir a Cristo, decidiu assumir um compromisso com o reino. Você não vai se sentir o coitado da história, porque, irmãos, a nossa geração é uma geração de coitados. E aí, é um problema sério. Porque a gente se acha sempre o único sofredor da história. Meus irmãos, quizá nós pudéssemos compartilhar a história de tantos homens e mulheres que decidiram assumir um compromisso com o reino e pagaram um preço pesado por isso. Lá dentro você tem que ter esse conhecimento de que você não é o único a ter que abrir mão de coisas. Você não é o único a ter que lidar com a verdade. Você não é o único a sofrer perseguição, injúrias. Você não é o único a sofrer porque você agora decidiu seguir a Deus. Não. Não é só na sua vida que acontecem algumas coisas porque você tem uma fé. Não é só você que perde o emprego porque as pessoas dizem assim: mas agora você não vai fazer isso? Essa semana passada, uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu tive uma luta na minha empresa. Falei: por quê? Porque o meu patrão disse assim: olha, eu preciso que você fale para essa pessoa que vai ligar isto. E ela disse assim: mas isso não é a verdade. Eu não vou falar. Não, você vai falar. Eu não vou falar, você vai falar.
eu não vou falar. Se você quiser, você pede para ela falar, mas eu não vou falar. Diz que o patrão virou, saiu, foi lá e pediu para outra pessoa, vem cá, fulano vai vir aqui e você vai falar isso, tá bom? Outra pessoa disse, tá bom. Só que a pessoa que disse, eu não vou falar, não perdeu o emprego. Apenas se posicionou. Diz que criou um clima horrível, mas se posicionou. Acabou. Questão de posição. Se ela sofre uma oposição, se a pessoa sofre uma perseguição exatamente por conta disso, não é a única pessoa, meus irmãos. Quando você sofre por dizer não, quando você sofre por se posicionar a favor da justiça, não é todo mundo que vai concordar. Irmãos, a igreja não é populista. A igreja de Cristo não veio para fazer bonito em meio à sociedade. A igreja de Cristo veio para ser luz. E quando ela busca justiça, ela é incompreendida, porque a injustiça de Deus fere o caráter do ser humano. Vai contra os propósitos do ser humano. E a igreja e o crente e o comprometido com o reino se posiciona, muitas vezes vem a perseguição, a luta, mas é preciso saber que na história da redenção você não é o único que sofreu ou vai sofrer por conta do seu compromisso com o reino de Deus. Você tem que ter consciência disso. E por último, felizes são aqueles que têm esperança futura. Jesus diz, alegrai-vos porque grande é o vosso galardão que está no céu. Irmãos, é esperança. Você não sabe, galardão é um negócio interessante. Já me perguntaram na faculdade teológica, já igreja, pastor, o que negócio é esse de galardão? E eu sempre digo assim, olha, Deus não definiu. Porque se Ele define, a gente empacota, etiqueta, põe número de barra, código de barra e vende. Porque o ser humano é perito em fazer isso. Se Jesus diz assim, olha, galardão 1 é isso, galardão 2 é isso, galardão 3 é isso, galardão 4 é isso, sabe o que a gente faz? A gente já vai dar uma empacotada, botar código de barra e nós vamos vender. Porque, meus irmãos, se você quer aqui o galardão 2, faça isso, se você quer o galardão 1, você vai ter que ser isso, e nós começamos a negociar os galardões. E simplesmente o galardão é recompensa futura. Existe uma recompensa para aqueles que decidem se comprometer com o reino de Deus. E diz aqui, seja feliz por isso. Irmãos, é o grande desafio que fica para nós, é olharmos para dentro de nós e ver se nós temos humildade, fome de justiça, sede de justiça, coração limpo, compromisso com Cristo, ou seja, sofrer por Ele, conhecimento da história da redenção e esperança futura. Mas eu não posso parar. Porque o texto não fica só nas atitudes interiores, o texto vai para as atitudes exteriores. E aí eu vou pedir, Lucas, que você solte todas as atitudes exteriores de uma vez. Interessante que na mensagem do Sermão do Monte, Jesus diz assim, que felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Irmãos, o que é chorar? Chorar é você exteriorizar as suas emoções. Chorar é você apresentar o seu quebrantamento. Jesus, quando chega diante de Lázaro e ele chora, e ele diz ali, olha, eu fui feliz, eu sou feliz porque eu coloquei para fora o que eu estava sentindo. Eu senti tristeza porque meu amigo morreu. Eu chorei. Mesmo sabendo que eu ia ressuscitar Lázaro, eu chorei. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, diz o texto bíblico. Segundo, felizes são aqueles que agem com mansidão. Bem-aventurados mansos, porque eles conquistarão a terra. As conquistas dos crentes não vêm pela guerra, pela briga. Mansidão. Se você é manso, você conquista a terra. E toda vez que a gente sai um pouquinho da mansidão, a gente arruma mais problema que solução, meus irmãos. Eu sou assim e você é assim. Toda vez que você está meio estressado, cansado, angustiado, e você deixa de agir como Jesus, deixa para lá, olha, vamos resolver isso. Toda vez que você pode olhar na sua própria história, toda vez que você não foi manso, você teve que depois ser amansado.
Porque quem não é manso sempre tem que ser amansado. E às vezes, para amansar quem não é manso, vem uma luta, uma tribulação, até que o agitado se desagite, né? Na sua rebeldia, crueldade, tantas coisas, se torne manso. Isso é um desafio. E ele diz, felizes são os mansos. E ele diz também, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meus irmãos, Jesus diz assim, se você for misericordioso, eu vou dar misericórdia para você. Mas Jesus diz também, se você for misericordioso com o outro também um dia vai ser misericordioso com você. Seja duro com as pessoas, viu? Seja duro. Seja só duro. De vez em quando a gente tem que ser duro, isso é normal. Mas seja só duro, não seja misericordioso. Você nunca vai alcançar misericórdia, mas quando você é misericordioso, faça uma experiência com o seu vizinho. Aquele vizinho lá que vocês conhecem, que põe o lixo na minha lixeira sempre. Que eu nunca vejo, vizinho fantasma. Né? Tem irmãos aqui que já até confessou, pô pastor, eu sempre fiz isso, colocava lixo na lixeira do outro, mas tudo bem. Aquele vizinho, faça uma experiência, tenha uma atitude de misericórdia, você vai ver se um dia ele também não vai ter uma atitude de misericórdia com você. No trabalho, tenha uma atitude de misericórdia, para ver se um dia também você não vai receber uma atitude de misericórdia, porque é a lei da vida, do reino. Você dá misericórdia, recebe misericórdia. Agora seja duro, fale mal de todo mundo. Brigue com todo mundo. Seja ranzinza. Quando as pessoas precisarem, vire as costas. Um dia você vai precisar e você não vai ter pessoas do seu lado. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Eu fico muito preocupado quando a gente reclama muito dos outros. Porque geralmente os outros são reflexos daquilo que nós plantamos. Dê amor, você recebe amor. Dê ódio, você recebe ódio. Dê misericórdia, você recebe misericórdia. E Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. E aqui não é só em relação a Deus, porque senão seria aqui ajuda pelas obras. Porque muitas vezes nós não somos misericordiosos e Deus é misericordioso. Aqui Jesus está falando sobre relacionamento humano. Jesus está falando sobre relacionamento humano. Eu sou misericordioso na maneira como eu falo das pessoas, na maneira como me relaciono com as pessoas, e as pessoas, em um dado momento da minha história, vão agir com misericórdia para comigo. Irmãos, é lei de Deus. Isso aqui não é em relação a Deus, é em relação ao próximo. Porque Deus, você não é misericordioso com Deus. Mas Deus é misericordioso com você. Agora, em relação à vida, felizes são aqueles que são misericordiosos. Liberam perdão quando precisa liberar perdão. Ajudam quando precisam ajudar. Procuram falar bem. Muitas vezes, através da nossa forma de falar do outro, nós estamos agindo com falta de misericórdia. Irmãos, é sério isso quando a gente vive em comunidade. E eu não vou nem dizer vocês, eu digo eu mesmo. Eu sou ser humano também, viu, gente? De vez em quando eu também posso falar mal de alguém. Não devo, mas pode acontecer. Só que eu sei que toda vez que eu falei mal de alguém, eu acabei recebendo um mal, talvez, do mesmo alguém. Mas toda vez que a pessoa veio agitado com as falas, eu disse, não, vamos deixar para lá, vamos pensar assim. Eu plantei misericórdia, essa misericórdia vem para mim. Isso é relacionamento. Mas Jesus diz também, felizes são os pacificadores. São aqueles que não alimentam as brigas, as contendas, as discórdias. São aqueles que dizem, não, vamos deixar para lá. Evitar isso. Para que brigar? Vamos tentar negociar, vamos tentar conversar, vamos tentar evitar, vamos evitar o mal. Ou seja, os pacificadores são pessoas felizes. São os deixa disso. Tem aquela fase da vida da gente que a gente não é o deixa disso, né? A gente é o esquenta isso. Oportunidade tem, a gente sai para briga. Eu disse aqui uma vez, correndo o risco do que eu falei, que toda vez que a gente ensina os nossos filhos assim, ó, não leva desaforo para casa, tá? A gente acaba recebendo dentro da nossa própria casa o desaforo que o filho não levou. Porque um dia, ele também não vai levar o seu desaforo. A gente tem que ensinar as pessoas a viver direito. É ser
apaziguador. Apaziguador. Irmãos, não é só dentro da igreja não, porque isso aqui é tudo bonito, maravilhoso, ar-condicionado. Aqui está todo mundo olhando para mim, respeitosamente. Tem gente querendo me engolir, tem gente querendo me matar. Tem gente que se tivesse uma faca me esquartejaria pelo que eu estou falando. Mas aqui é tudo bom, porque aqui eu posso falar, você fica calado ouvindo. O problema não é aqui, meus irmãos. O problema é lá fora. É lá fora, e eu sei disso, por isso que eu sou feliz. Porque eu não me iludo com essa fantasia de que todo mundo está vivendo nos reinos celestiais, como se ser crente em Jesus fosse uma isenção de impostos e isenção de problemas. Meus irmãos, não é isso. É quando você chega lá fora, que você vê o mundo brigando, o mundo se destruindo, pessoas no seu trabalho dizendo, eu vou me vingar do chefe, eu vou me vingar do amigo. Está aqui um homem da área do trabalhista, e ele sabe disso, que muitas coisas da área do trabalho poderiam ter sido evitadas com o sentar e o conversar, antes de ir para a justiça humana. Muitas brigas familiares poderiam apenas ter alguém que sentasse e conversasse e negociasse a paz. São os deixa disso. E Jesus diz, felizes são aqueles que evitam as contendas, os conflitos, são os pacificadores, porque diz ele no texto, onde é que diz ele no texto? Está aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus veio pacificar, e ele veio como príncipe da paz em Jesus Cristo. Então, para nós fecharmos, nós concluímos que a felicidade perdida no Éden, ela é recuperada à medida que o crente ajusta a sua vida dentro dos parâmetros do reino de Deus. Ou seja, à medida que nós vamos estabelecendo o jeito de viver de Jesus, não é aqui dentro, é aqui dentro e lá fora. Você vai vivendo como Jesus, vai sendo mais humilde lá no seu trabalho, você alcançou uma posição melhor, baixa a bola. Como diz aqui a nossa profetisa, irmã Rod, né? Anciã, né? É referência. Ela diz assim, menos, pastor, menos. E às vezes, irmãos, eu digo que é profetisa porque às vezes a gente precisa ouvir menos. Lá onde você está, se Deus te deu grandes conquistas, baixa a bola. Seja humilde. Diga para as pessoas, eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não sou pastor pelo estudo. Eu não sou pastor porque eu sou melhor do que ninguém, do que alguém. Eu sou pastor pela graça de Deus. Misericórdia, Deus pegou lá um Zé Ninguém, um metido, um orgulhoso, um encardido, e disse assim, eu quero que você seja pastor. Pois bem, eu não quero, mas nesse negócio ele acabou ganhando. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu permaneço de pé pela graça de Deus, é isso que você tem que dizer. E quando você assim se posiciona, você se torna feliz, porque aí você não tem que competir com ninguém. Você não tem que mostrar para os outros que você é o que você não é. Você pode andar sorrindo, alegre ou triste. Às vezes ficar com a cara mais amarrada é você. Você não precisa ser o que a sociedade quer que você seja. Jesus diz, seja humilde. Jesus dá várias sinalizações, parâmetros para nós. Agora, irmãos, ser feliz não é o resultado de uma oração que você receba ou do seu envolvimento com a igreja, que está assim de crente infeliz. Está assim de crente infeliz. A felicidade não é o resultado da religiosidade. A felicidade é o resultado da minha vida em Cristo e do meu viver à maneira de Cristo. A felicidade é o resultado da minha vida em Cristo e do meu viver à maneira de Cristo. À medida que nós vamos procurando desenvolver essas atitudes interiores e exteriores dos nossos relacionamentos, exteriorizar as nossas emoções, procurar agir com mansidão, agir com misericórdia, evitar a guerra, desenvolver em nós o coração limpo, fome e sede de justiça e tudo isso, disse Jesus, vocês serão felizes. E se Jesus falou e nós não somos felizes, errado estamos nós. Precisamos ir para o jeito de Jesus, porque quando entramos no jeito de Jesus, nos tornamos bem-aventurados. Amém.